precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Olá, apreciadores do conteúdo Imobcast. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. Sempre aqui do lado do meu parceiro, amigo, sócio, irmão, primo, Cleberson Marques. Devo ter algum crédito com ele para receber aí, alguma coisa assim. A janta hoje é por sua conta. Ixi, sabia, essa é caro. Gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores aqui que fazem a gente estar aqui, né? Que ajudam a gente estar aqui com esse programa, né, Cleberson? O pessoal do IBREP. Muito gratidão. A minha querida Black. Pessoal do Imóvel, pessoal da Alocar Mais, pessoal da P11 e o pessoal também da Imobilid que está nos apoiando também. Pessoal, muito obrigado por nos ajudarem. E vou agradecer você que ainda vai ser um dos nossos patrocinadores. Vem que tá tendo. Vem que sim. Ô Cleberson, e hoje a gente vai entrevistar um cara com um nome chique e com um projeto muito legal, hein? Você conseguiu decorar o nome? Vamos dar as boas-vindas aí ao Gabriel Diederiksen, é isso? Diederiksen. Diederiksen. Então, assim, a gente aprende a falar que é ao vivo, hein, gente? Isso não é a árvore genealógica do cara, o cara é parente do próprio Ragnar Lodbrok. Olha só. Tem origem viking aí no meu nome. Ainda bem que ele não chegou que nem um machado no escudo aqui. Eu sempre soletro quando eu vou falar. Meu nome é Gabriel, já nem pronuncio, já soletro porque é bem difícil mesmo, bem complexo. Legal. Bom, Gabriel, bem-vindo. Para quem não conhece o Gabriel ainda, o Gabriel é CEO da Niatec. Hoje a gente vai falar sobre a transformação digital no mercado imobiliário. E o Gabriel é um cara que conhece muito disso, vai poder trazer aí a luz para você que está assistindo, para você que está nos ouvindo, para ficar ainda mais antenado no que o mercado imobiliário está fazendo com o uso da tecnologia. Não é isso, Gabriel? É isso mesmo. Prazer estar aqui. Agradeço o convite aí do Conteúdo Imob, do Conteúdo Cast que está participando. Eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho com tecnologia com o mercado imobiliário, né? Eu fui gerente de TI muito tempo, de uma corporação imobiliária bem grande aqui da Grande Florianópolis, e eu fui criando soluções dentro dessa corporação, e a gente criou a NIA, né, faz uns 3 anos, e a gente vem nessa questão de ajudar a potencializar as imobiliárias com transformação digital, né? A gente vê hoje essa questão da transformação digital, as imobiliárias entendendo, e muitas pessoas entendendo que é só a tecnologia, né? E a transformação digital vai muito além da tecnologia. Daí a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre isso e como ajudar as imobiliárias, como as imobiliárias implementarem e conseguirem ter uma efetividade nos seus negócios com a transformação digital. Quer falar? Pode falar. Você tocou num ponto importante, Gabriel, que é a transformação digital. Eu queria que você explicasse, na tua visão, que é um cara da área, o que é a transformação digital, porque muita gente acha que isso é post, que está presente nas redes sociais, e não tem nada a ver com isso. Então, na tua visão, o que é a transformação digital do mercado imobiliário? Boa. Então, a transformação digital, como eu comentei, a gente vê muitos donos de imobiliária, né? Eles acreditam que só trocar um sistema, implementar um sistema novo, eles vão estar transformando digitalmente a sua imobiliária, melhorando a sua operação, né? Mas a transformação digital vai muito além disso, né? A gente precisa conectar processos, tecnologia e pessoas para realmente a transformação digital ocorrer. Então, a gente consegue transformar processos manuais, inserir mais automatizados, melhorar toda essa eficiência operacional da imobiliária. E a peça principal não é tecnologia, ao meu ver, são as pessoas. Porque quem vai implementar essa transformação são as pessoas. Ela é feita para as pessoas que são os clientes das imobiliárias, os colaboradores das imobiliárias. Então a transformação digital começa primeiramente por uma mudança de cultura da imobiliária, né? Das pessoas que estão dentro da imobiliária. E depois, claro, fazendo toda essa análise dos processos, quais processos podem ser automatizados. Tem um processo, claro, também, né? Para poder automatizar e transformar, tem que ter um processo desenhado. A tecnologia como meio dessa transformação ocorrer,
mas as pessoas, né, vou frisar de novo, seria um ponto principal da transformação digital, né? Sem as pessoas, ela não vai acontecer. Ô Gabriel, isso é uma fase, né? Porque o processo em si, se a gente avaliar o processo tecnológico da evolução digital, a gente primeiro tem a digitização, né? Que é pegar o papel e jogar tudo para a internet, não é isso? Foi a primeira fase. Sim. Agora a gente tem a digitalização, ou seja, as pessoas começam a usar sistemas, softwares para poder fazer com que isso, e a transformação digital é essa fase que a gente está vivendo, que é as pessoas utilizando o que foram feito e gerando mais espaço para sistema, né? Então, até mesmo o formato dos sistemas, antes a gente tinha que comprar um software. Sim. Hoje usa service. Você tinha o software. Verdade. Então, você vê que hoje você aluga o uso dele, né? Então, é um outro formato, né? Um outro modelo. Como é que a NIA tem aproveitado isso? Explica pra gente hoje, principalmente quando a gente fala de automatização inteligente, como que isso funciona nesse meio? Porque é complicado. Cultura, né? Cultura fala de hábito, comportamento social das pessoas e uma ferramenta que tem a entregar com certo valor. Como é que essa interação acontece? Como é que você quebra esse paradigma no uso? Boa. Bom, por ter vindo também de uma imobiliária, né, ter trabalhado isso inicialmente num grupo imobiliário onde eu era gerente de TI, eu já tive essa experiência inicial lá, né? Então, assim, primeiramente, né, falando de novo, essa questão cultural das pessoas. Então, você tem que envolver as pessoas e mostrar que a tecnologia, ela não é uma ameaça. Ela vai facilitar e ajudar no dia a dia, ela vai potencializar essas pessoas, vai liberar essas pessoas de processos manuais, do dia a dia. Às vezes eu dou a mesma resposta todo dia pro cliente, porque eu já não posso ter um envio automático de uma mensagem que já avisa para o cliente como é que um processo funciona, um status automático. A gente fez uma pesquisa bem interessante que 50% das ligações que as imobiliárias recebem são clientes ligando porque eles não estão bem informados. Então, se eu tivesse um simples status como tem numa compra online, que todo mundo acho que já está acostumado a fazer, né? Que você recebe, saiu para entrega, está em transporte, no mercado imobiliário, né? Recebemos seu contato, já vamos entrar em contato, sua visita foi agendada, sua análise de crédito foi aprovada, o processo está em X fase. Então, a gente consegue fazer com que a tecnologia liberte essa pessoa que ficaria passando status para o cliente e uma experiência melhor para o cliente, né? Ele não precisar ligar, né? Dando só esse exemplo de envio de status, né? O cliente não precisa ele não quer ligar para a imobiliária para perguntar como é que está o seu processo, né? Então, a ideia é mostrar como a tecnologia pode ser um aliado no dia a dia da imobiliária e entender onde tem esses gaps, né? Começa por aí, na verdade, a automação inteligente, né? Que processo que eu automatizando eu vou potencializar o meu negócio, né? Então, começa por essa base dos objetivos e depois ir rodando pilotos, né? E vendo essa melhoria, né? Como eu dei o exemplo dos status. Você comentou também da digitalização, né? Tirar do papel, né? Eu estava semana passada numa imobiliária falando do processo de vendas deles, né? Lá os corretores ainda preenchem uma ficha de proposta de papel, acho que eu vejo ainda é comum, né? Ter essa ficha de papel, tiram uma foto e mandam para a secretária. Ou seja, a ficha poderia ser completamente digitalizada, porque ela já vai sofrer esse processo depois. Na verdade, é um pouco mais complicado, porque a gente tem isso na estruturação, quando a gente faz a parte de venda. Eu tenho 2 pessoas para fazer o serviço de uma. Porque o corretor faz o trabalho e eu passo para a secretária para ela botar digital. Então, ela vai transformar numa ferramenta digital que já está totalmente digitalizado ali, né? O processo todo ele é digitalizado já. Só que esse cara não usa. Aí você pega uma secretária de 18 anos que está ali fazendo o trabalho de um cara de 40 que ele não quer fazer. Ele acha amoroso demais para estar fazendo, então burocratiza. Só que, como é que você trabalha isso com os caras? Porque você há de convir comigo que esse é um processo autoseletivo. Quem vai ficar no mercado? Essa visão que eu comentei ali, né? Realmente as imobiliárias que se diferenciam hoje, elas já mudaram essa cultura. Porque eu vejo que começa daí, a cultura de você entender que a tecnologia e a automação vai ser sua aliada. E a ideia não é substituir as pessoas, é potencializar as pessoas. Então, os donos de imobiliárias, imobiliárias que já se tocaram disso, elas vêm com essa questão cultural e a gente ajuda nisso. Então, por exemplo, a gente estava falando desse processo ainda manual da secretária, né? Acontece isso na entrada dos leads, por exemplo. Eu ainda vejo muitas imobiliárias que recebem os leads por e-mail
e daí uma pessoa distribui manualmente os leads. Ainda acontecem, às vezes alguns portais já estão automatizados, outros não, né? Então a gente trabalha essa questão cultural primeiro, e é muito importante quando você vai implementar essas automações, a gente trabalha muito isso no NIA, envolver as pessoas. Falar, ó, pessoal, a gente vai, primeiro nessa questão cultural, mostrar para elas que o mundo está em transformação, né? Acho que no dia a dia as pessoas já estão acostumadas a usar o Netflix, né? Na minha época, eu ainda sou da época que se alugava fita, né? Tinha que rebobinar as fitas e acredito que muita gente que está ouvindo a gente não passou por essa época, né? Mas hoje em dia já está acostumado. A minha filha já nem sabe o que é isso, né? Ela está acostumada com conteúdo. Mal sabe pelo DVD. Da canetinha? Eu pegava a Bic, botava ali assim, rodava a Bic para poder voltar. A gente pagava multa se entregasse a fita sem rebobinar. Então, assim, a gente vai vendo e vai porando para as pessoas, pô, o mercado imobiliário também tem que se transformar. As pessoas que estão no mercado têm que ter essa consciência. Então, a ideia é envolver as pessoas nesse processo de transformação. Por exemplo, vamos chamar o corretor para ele falar, pô, eu melhorei o seu dia, em vez de você preencher essa ficha de papel, se você preenchesse um formulário online e essa proposta já fosse encaminhada automaticamente para o seu gerente para ele aprovar e o negócio transacionar mais rápido e você receber a comissão mais rápido. Sim. Então, é mostrar esses benefícios também. Eu acho que o que você está comentando é até uma experiência que eu tive. Eu trabalhei num processo de um projeto e eu fiz uma imersão praticamente de 2 anos dentro de unidades hospitalares. Eu visitei no Brasil, acho que umas 7 unidades hospitalares. E aí, falando um pouco do ser humano, a gente tem a necessidade de sentir que a gente está evoluindo num processo. Então, por exemplo, dentro dos hospitais, eles antigamente você ficava acumulado na recepção, todo mundo acumulado numa recepção do hospital. Então você tinha lá o pronto atendimento, ou você tinha o local da consulta, que lá você ficava acumulado lá. Nos grandes hospitais, eu falo Sírio-Libanês, Albert Einstein, existe um processo que avalia o tempo porta do paciente. Quanto tempo esse cara fica ali para ser atendido? Você já viu aquele negócio das pulseirinhas e tal? Porque lá é um processo para definir prioridade, mas eles começaram a perceber que era muito importante o cliente sentir que ele está evoluindo dentro do processo de atendimento. Ele desafia sendo atendido. A percepção dele é que ele está sendo atendido. Então ele tem a primeira recepção, que é a triagem, aí ele vai para uma outra recepção, depois ele vai para uma terceira recepção, a quarta recepção. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram uma recepção de 500 pessoas e fizeram 5 recepções de 100. E o cara vai avançando de uma para outra. Então, quando ele chega lá, tá 1 hora esperando, mas ele sente que ele está avançando no processo, entendeu? É o que você falou. Traduzindo para o mercado imobiliário, o cara que está ali, né, não estamos falando de um atendimento, tá? Não é robotizar o atendimento, mas tem informações que o cara quer receber, que às vezes é uma informação que seria simples, né? Igual você falou, olha, foi pré-aprovado. Aí... agora você está, sei lá, está na análise X, depois está na análise Y. Ele vai evoluindo. A gente vê isso muito hoje com passagem aérea. Algumas empresas de passagem aérea falam assim, seu cartão, sua passagem está em análise. Sua compra foi aprovada, seu boleto foi emitido, entendeu? O seu voo está... Então, você vai percebendo que é tudo automatizado, mas eu sei que está funcionando, entendeu? E aí, até aproveitando então, Gabriel, porque a gente estava falando agora, minutos atrás, antes de começar, de um cliente nosso em comum, que é um cara com um processo mais avançado. É um cara que tem secretaria de vendas, tem pré-atendimento de locação, pré-atendimento de vendas, e você vai fazer um processo lá X para fazer implantação, né, de uma automação. Só que você tem também o cliente mais tradicional que está longe desse cenário, onde ele faz um primeiro atendimento, uma qualificação de leads. E aí você tem uma outra automação para esse cara, ou seja, o processo que você acredita e defende de automação, de transformação digital, consegue prever esses 2 cenários, o cara que está mais evoluído, o cara que ainda está muito no tradicional ainda? Sim, a gente consegue, até por... A gente começou a linha com consultoria, na verdade. Então a gente trabalhou os primeiros praticamente 2 anos dando consultoria e implementando essas automações personalizadas para cada tipo de cliente. Uhum. Então hoje a gente já consegue mapear o perfil de maturidade da imobiliária e a gente adapta de acordo também com o cenário da imobiliária. Porque hoje não é tão comum, como o Renato falou, imobiliárias, por exemplo, que tem pré-venda, que atuam com alguém atendendo o primeiro lead, né, aquecendo ele, entendendo se ele está realmente qualificado para criar um negócio e passar para os consultores ou para os corretores, né? Então a gente adapta, por exemplo, o funil para essa imobiliária que não tem ainda o pré-atendimento, a gente já vai fazer com que os leads entrem direto no funil de negócio mesmo, né, do consultor,
Só que a gente já vai, por exemplo, mandar um WhatsApp para esse lead, né, dando um exemplo de automação, só que eu já vou mandar ele para uma fila, para o consultor já atender ele na hora, se ele veio de forma digital, né? Então a gente adapta esses cenários, e mesmo no caso que o Kleberson comentou, dessas mensagens automáticas, muitas vezes, eu não quero mandar para o proprietário uma mensagem automática, porque eu quero ter um atendimento personalizado com o proprietário. Muitas vezes o proprietário é um senhor mais velho, acontece muito ainda, né, da geração que hoje é dona dos imóveis, são um pouco mais, de uma idade um pouco mais elevada, não são tão digitais. Eu vou criar uma tarefa no sistema, no CRM, por exemplo, para o corretor, para ele fazer um contato. A automatização é em favor do corretor, para o corretor lembrar e fazer. Porque no dia a dia nós somos seres humanos, né? A gente está atendendo vários clientes, estamos na nossa rotina diária. Vai ser difícil eu lembrar que a cada 15 dias, por exemplo, eu tenho que ligar para o proprietário para passar um status para ele de como é que está a venda do imóvel dele. Então a gente adapta nesses cenários também, como você comentou, Renato, fazendo com que a tecnologia ajude e a gente vai avançando. Já chegamos no nível 1, vamos agora avançar para o nível 2 e automatizar mais um pouco, porque não dá para querer também mudar do dia para a noite toda a operação e toda a cultura da imobiliária. É interessante ir entregando, digamos, doses homeopáticas, né? E assim o negócio vai evoluindo e a gente vai conseguindo avançar de forma mais gradativa. E eu posso estar errado, Gabriel, mas eu vejo que esse entendimento de uma implantação gradativa, de uma transformação, de um processo, é o que faz uma implantação ser bem sucedida. Porque nós, seres humanos, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, somos resistentes à mudança. E às vezes você entra numa imobiliária, numa construtora que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de negócio no formato X. Então, se a gente quiser implementar tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer nada. Ao passo que a sensação que eu tenho, eu queria até que você desse seu ponto de vista, se a gente fizer uma coisa gradativa e um passo cada vez, eu acho mais fácil a gente colocar os corretores, os gestores, tudo dentro da mesma linha de raciocínio ali. Sim. A gente até instrui que seja feito dessa forma, né? No mundo das startups tem o conceito do MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Ou, né, tem gente que chama de piloto também. A gente pode rodar um piloto primeiro. Pode, por exemplo, a gente já implementou algumas imobiliárias, uma parte da operação vai trabalhar desse jeito novo. E depois, funcionou bem, pessoal, aqui está funcionando. Então a gente implementa num setor primeiro, esse setor vira como se fosse um promotor, né? Uma prova social. Uma prova social, funciona. E muitas vezes isso acontece, eu estava semana passada até numa imobiliária, que a gente primeiro, eles tinham muita demanda na saída do imóvel, na locação, na desocupação, né? E a gente tem um dos fluxos de um dos nossos produtos, ele gerencia todo esse processo de desocupação, né? E a gente implementou lá, e agora o setor de desocupação e os outros falou como melhorou na operação deles ali, e agora está sendo uma disputa para ver qual vai ser o outro setor que vai entrar primeiro, né? Porque eles viram toda a melhoria de processo que ocorreu. Mas essa questão da resistência à mudança realmente tem que ser bem trabalhada, por isso que eu comentei da questão cultural mesmo, né, das pessoas, e envolver para não ser também top-down, pessoal, amanhã vai entrar um sistema novo e as pessoas, né, não poderem ter participado e acompanhado isso. Então, além de rodar o piloto, essa questão de envolver as pessoas é super importante. Hoje, a NIA tem a NIA Go e a NIA Journey, é isso? Isso. Como que esses sistemas hoje, eles se destacam e qual solução é melhor para a imobiliária, qual solução é melhor para o cliente? Qual que é a diferenciação hoje entre essas tecnologias? Então, a gente hoje tem esses dois principais produtos, né, o NIA Go, que ele resolve uma solução específica, né? Hoje a gente começou imaginando que seriam só imobiliárias, mas hoje também apareceram empresas que têm muitos imóveis, né? Empresas que têm 1.000 imóveis, grupos, corporações bem grandes aqui no Brasil, e as administradoras de condomínio também. Já quando eu trabalhava, era agente de TI dessa imobiliária, ela tinha 8.000 imóveis, né? Então, imagina você gerenciar Carteira grande. IPTU, condomínio, água, luz, de todos esses imóveis, né? Eu já pago na minha casa, na minha conta de água, de luz, IPTU, taxa de lixo, né? Esquece às vezes, né? Então, às vezes esquece, até aconteceu. Esses dias eu estava vendo, já estava com 2 contas de luz atrasadas, que não contaram a minha luz, né? Então, imagina uma imobiliária... Eu sou bom nisso aí, cara. Eu fiquei preocupado. Falei, que bom que eles estão bons de aqui.
Então, a gente já quando eu trabalhava a gente começou a criar robôs, né, para fazer esse processo. E depois a gente viu essa oportunidade na NIA de ajudar as imobiliárias com isso, porque hoje são pessoas, funcionários do financeiro, que ficam acessando o site da prefeitura, site da administradora de condomínio, as empresas de água e luz. E, na verdade, muitas vezes nem consegue fazer essa gestão, né? Depois é pego de surpresa um proprietário, recebi aqui uma cobrança, que algumas contas acabam ficando aí no nome do proprietário, né? Sim. Que o condomínio está atrasado, ou que a água está atrasada, ou descobriram que o IPTU estava atrasado. E acontece hoje das garantidoras, né? O serviço de garantia de seguro, eles têm um prazo para sinistrar também, né? Então, eles estão garantindo, mas se a imobiliária não sinistra em até 60 dias, a imobiliária acaba tendo que assumir também, assumir esse passivo. Então, a gente criou essa plataforma, que é o NIAGO, onde a imobiliária sobe os dados do imóvel e a gente busca as contas para a imobiliária. Então, a gente tem um robô que é o Max, que a gente brinca que é o estagiário, porque ele é um robô mais simples. Então, digamos, o Max ele vai acessar a companhia de luz, digamos que sejam 500 imóveis, você vai trazer um relatório. Essa conta aqui tá paga, essa não tá... Tem como colocar o Max na minha vida pessoal, não? Olha, a gente já pensou no futuro, talvez. Tava pensando nisso, uma coisa, rapaz, organizar minha agenda ia ser uma beleza, viu? Ele já traz, essa conta tá em dia, essa não tá. E a Cris, que é o robô mais complexo, porque tem contas, né? A gente Tinha até que ser mulher. O robô mais complexo. A gente até dividiu, porque tem contas, a gente até dividiu nesses dois modelos, porque tem contas que a imobiliária não precisa do boleto em si lançar a conta, ela só quer controlar a inadimplência. Sim. E as contas que a imobiliária precisa realmente do PDF, precisa dos dados para pagamento, muitas vezes ela vai lançar no boleto, daí ela usa a Cris, que já saiu da faculdade, não é mais estagiária. Eu tô pensando aqui, por que Cris? Pois é, isso foi a nossa pessoa de produto que criou as personas, né? A gente não chegou a entrar, realmente eu não cheguei a entrar no detalhe da Cris, mas por ser ágil, né? Ser ali é a Cris. Mas Já subiu o nível aí, tá vendo? Acho que deve ter alguma esposa relacionada aí, namorada, alguma coisa assim, pra poder... Vou puxar o histórico do gerente de produto. Vamos ver, mas se você não der o nome, aqui ó, quero meu nome aqui, ó. Mas a Cris, né, só avançando, o que a Cris consegue entregar? Ela, além de acessar, né, os sites, trazer também inadimplência, ela consegue baixar todos os boletos em PDF. Quando os sistemas têm integração, que acontece de alguns sistemas ainda não terem integração, mas quando o sistema financeiro tem integração, ela já pode, inclusive, lançar os valores dentro do sistema. Então, eu até brinco nesse caso que a gente desrobotiza a pessoa do financeiro que fica fazendo essa tarefa de robô, né? Imagina você ficar o dia inteiro, muitas vezes, boleto, né? Arquiva boleto. Vai no site, acessa ali www, entra com login e senha, baixa o PDF, lê o PDF, lança no sistema. Em algum momento você vai errar, né? Eu, com certeza, todo dia eu lançaria alguma coisa errada, tenho certeza. Não, você não tem desculpa. Você é o pai do Pai da Cris. E pai da Cris. Não, eu digo Gabriel, né? Se eu fosse do financeiro, mas eu não sou muito bom não nessas questões. Então a ideia é diminuir essa questão de erro e essa pessoa do financeiro ficar mais estratégica, não ficar ali o dia inteiro apertando o botão e... Agora, as duas soluções, os dois robôs, eles funcionam tanto no NIAGO quanto no NIAJourney, a mesma... Não, então, o NIAJourney é totalmente, né? Então o NIAGO é esse processo ali da gestão das contas, facilitar a gestão dos encargos ali do imóvel, né? O NIAJourney já é totalmente diferente. O NIAJourney, a gente, nesse trabalho de consultoria, a gente mapeou toda a jornada da imobiliária. Então, a gente identificou que existiam problemas de ineficiência operacional em toda a jornada. Desde a captação do imóvel, a partir de leads, o processo comercial, o pós-venda. Então, com o NIAJourney Enterprise, por que ele é Enterprise, né? Porque é de Guerra das Estrelas já. Ele é Enterprise porque a gente tem todas essas jornadas mapeadas, só que a gente customiza para cada imobiliária. Lembra que a gente falou que uma imobiliária trabalha de um jeito, a outra trabalha de outro? Eu não quero obrigar a imobiliária a trabalhar do mesmo jeito, com as mesmas fases. Então a gente já tem esse esqueleto, digamos, de toda a jornada. Vamos dar o exemplo de leads, por exemplo, né, que a gente falou ali, né? Tem imobiliária que tem a pré-venda. Então a gente esse lead vai ter um funil, a imobiliária vai ter um funil de pré-venda e vai ter um funil de vendas, digamos, né, se ela trabalhar também com vendas. Então nesse cenário eu vou entender todo o processo do lead, qual que é a roleta, como é que funciona a distribuição dos leads dos corretores,
vai ter uma regra por bairro, por valor, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail, qual que vai ser a cadência. Aí esse lead vai qualificar, vai para o funil de vendas, vai ter ali a parte de visita, confirmação de visita, proposta. Então a gente vai mapeando toda essa jornada, a gente já traz as melhores práticas de mercado, mas a gente adapta essa solução do Nia Journey junto com a imobiliária. Então a gente tem na locação e em vendas a parte de captação de imóvel, então tem desde o funil para captar o proprietário, todo o controle ali do proprietário, da liberação do imóvel, do cadastro, isso tudo que é um diferencial já integrado com o WhatsApp e o e-mail. Então eu já consigo mandar e-mail, mandar o WhatsApp, os colaboradores já podem conversar por dentro da solução. Então a ideia é todo o relacionamento, toda a jornada do cliente num lugar só. Então a gente consegue ter toda essa gestão, que é um diferencial você poder ter. Hoje eu vejo que é comum nas imobiliárias, cada colaborador tem um celular, um WhatsApp. Sim. E daí como que o gestor, o líder vai saber o que está acontecendo, né? Não sabe. Não sabe. A realidade do mercado é não saber. Não sabe, né? Então só essa questão de já ter o WhatsApp dentro da solução já ajuda muito a imobiliária a ter toda essa gestão. E com o Nia Journey, Cleberson, como a gente vai mapeando essa jornada toda, dando o exemplo agora do administrativo de vendas, que é uma coisa que hoje eu não vejo muitos sistemas que controlam esse processo. Vendi o imóvel, eu tenho que tirar as certidões negativas, tem o processo jurídico, eu já vou criando tarefas automáticas. Então nessa fase, cria uma tarefa para o jurídico, cria uma tarefa para tirar a certidão negativa, cria uma tarefa para, se for financiamento, acionar o banco, o laudo da engenharia. Então eu não dependo mais de uma pessoa ter que ficar mandando e-mail para lá, e-mail para cá, criando tarefa, e você consegue ter toda essa gestão dentro de um sistema, né, dentro de um CRM, com todo esse fluxo automatizado de trabalho. Fantástico, fantástico. A gente já discutiu isso aqui num episódio que a gente gravou junto sobre essa questão de atendimento de lead, de qualificação de lead. Eu acredito de verdade, eu falo disso, estão 5 anos que eu carrego essa bandeira aí, mais várias pessoas no mercado, o quanto isso é importante, né? A gente parar ali um segundinho para entender o cara, fazer um diagnóstico, fazer uma entrevista e otimizar o tempo, tanto do lead, né, do prospect ali, quanto de quem vai receber esse cliente, para saber se aquele cara está num bom momento de compra e ele avança ou não, se ele volta para marketing, se ele precisa só de informação mais básica nesse momento. Na tua visão, Gabriel, como que uma imobiliária pode se transformar hoje numa líder de tecnologia no setor dela? Isso faz sentido? Ou não, ainda é um mercado muito offline? Como é que você enxerga esse processo das imobiliárias? Eu gostaria de complementar a pergunta do Renato. Eu acho que você, pelo trabalho que faz, pela tecnologia que você desenvolve, você tem que estar à frente em desenvolvimento, né? Não adianta eu ir lá e fazer uma coisa que as pessoas já estão esperando, porque alguém já fez, né? Só quer que melhore aquilo lá. Quando o Renato coloca, né, como as imobiliárias têm que se posicionar nesse conceito de evolução tecnológica, a minha pergunta eu acho que é amplificar isso. Como é que você vê que as imobiliárias vão ter que se colocar daqui a 5 anos? O que está surgindo nisso? Porque assim, a Nia está resolvendo esse problema que você viu, já desenhou lá atrás e beleza, agora é de ontem. O que você está vendo que eu acredito que você esteja desenvolvendo que pode ser o próximo nível? Sim. Bom, vou responder então as duas perguntas, né? Nessa questão da liderança, eu acabei de comprar um segundo imóvel, né? E eu tive experiências bem ruins nesse processo, né? De mandar mensagem, às vezes demorarem mais de um dia para me responder, né? E verificar ali que a mesma informação que eu já tinha passado, daí me perguntaram de novo, me levaram para fazer visita e não tinha combinado com o proprietário, não consegui visitar. Assim, teve várias experiências muito boas que eu passei, né? E eu vi ali nesse cenário, realmente que parte dessa mudança cultural. Quem quer ser líder de mercado, dono da imobiliária, tem que, o que eu já comentei ali, né? Entender que a tecnologia vai trabalhar a seu favor. Então, como que eu posso usar a tecnologia como minha aliada? Né? A gente sabe ali que com a pandemia, né? As pessoas obrigatoriamente começaram a trabalhar de uma forma mais digital, né? E os negócios tiveram que se adaptar com isso, né? Então, os clientes estão buscando essa experiência, né? E a imobiliária, para ser líder, ela precisa entender que realmente isso é um movimento sem volta, né? E que está em constante transformação. Então, além da imobiliária buscar a tecnologia como aliada, ela tem que estar disposta a ir se adaptando, porque as tecnologias, como o Cleberson comentou, elas vão evoluindo, né? E a imobiliária tem que evoluir junto se ela quer estar à frente. E as pessoas
que a imobiliária tem, dentro da imobiliária também. Então a imobiliária tem que trabalhar, né? Eu estou batendo bastante essa tecla da cultura, né? Da inovação dentro da imobiliária, para realmente ela ter essa transformação constante. E todo mundo da imobiliária está buscando novas soluções, né? Pode ser que o corretor, fala com o dono da imobiliária, vê uma solução aqui que a outra imobiliária usa, quem sabe vamos testar. Então trazer essa cultura de melhoria contínua, né? Então no NIA a gente trabalha também, né? Agora falando ali do ponto que o Kleberson trouxe, a gente tem um projeto de intra-inovação dentro do próprio NIA, que chama NIA Labs. Então a gente vai pegando gaps que a gente já entendeu de mercado e também da nossa operação e vai trazendo isso para dentro do NIA Labs. A gente usa um conceito hoje de horizontes dentro do NIA. A gente tem o horizonte 1, que é o horizonte que a gente está trabalhando hoje. Isso não foi a gente que inventou, tá? É uma metodologia. Então a gente tem o horizonte 1, que é o que a gente está fazendo hoje, o que está mantendo o nosso negócio hoje. O segundo horizonte, que é um pouco mais à frente, que é o que a gente vai aperfeiçoar do horizonte 1, né? Melhorias pontuais do que a gente já está fazendo. E no horizonte 3, algo mais disruptivo, né? Então a gente trabalha com esse conceito. E dentro do NIA Labs a gente vai trabalhando isso. Agora, por exemplo, a gente está... acho que a inteligência artificial com o ChatGPT acabou difundindo bastante, né? As pessoas viram que já é uma realidade, né? Então a gente tem algumas frentes aí de inteligência artificial, tanto para essa ideia do assistente do corretor, ele tem um assistente inteligente que vai ajudando ele a lembrar das coisas, não só lembrar, mas dar insights para ele. Um assistente também para os colaboradores da imobiliária usando IA. Por exemplo, estou com dúvida de um processo, estou com dúvida de como que eu faço tal coisa. Então também vai ter uma inteligência ali para ajudar. Inteligência de dados para recomendação de imóvel. Então eu vejo que no futuro vai ser cada vez mais conectado ainda com essas inteligências que vão ajudar, né? A inteligência artificial, que não é só um hype, né? Que está em evidência. Realmente, eu estava assistindo até uma palestra e concordo que a inteligência artificial é a nova eletricidade, né? E na época que a eletricidade veio, as pessoas também tiveram bastante resistência, né? Então acho que é uma visão hoje, de futuro, essa questão da popularização da inteligência artificial dentro dos negócios. A gente, se a gente for olhar a história da evolução, né? Evolução industrial, máquina a vapor, energia elétrica. Aí a gente, após esse ciclo, a gente tem a internet, né? Na verdade, telecomunicação. Aí a telecomunicação possibilitou a internet, que foi o que a gente tem agora. Aí os devices, que foi a evolução que a gente tem hoje, que é o Wi-Fi, junto integrando o Wi-Fi, o 5G, o 3G, que já é a evolução da telecomunicação. E aí no meio disso aí, antes disso tudo, que é uma coisa que a gente estuda, que ainda vai romper mais, que está um pouco antecedente a essa tecnologia, a blockchain, que vem fazendo todo o que a gente chama de Web 3.0. Quando a gente fala de Web 3.0, integrado com tecnologia, né, de inteligência artificial, como é que você pensa que vai ser essa máquina do futuro? Porque quando a gente fala Web 3.0, existe uma descentralização. Como é que a gente tem descentralização? Como é que eu controlo uma inteligência artificial no mundo descentralizado? Verdade, é complexa. E jogo para esse mundo, né? Eu tô te provocando porque você é o cara da tecnologia. Eu sou aqui um entusiasta, né? Eu sou o cara que joga as perguntas no ar, não sei responder não. Eu quero fazer uma provocação porque isso é um ambiente que assusta as pessoas, né? Algumas pessoas assustam, outras pessoas fingem que nem existe, mas está acontecendo debaixo do nosso pé. Eu falo porque eu me aprofundo muito em blockchain, tokenização. Eu falo, cara, não tem jeito, já aconteceu. Esse ambiente de blockchain já aconteceu, não tem como voltar mais atrás, ele não regride. Mesma coisa eu acredito que pode acontecer com a inteligência artificial. Agora, como é que será que vai ser esse mundo descentralizado com inteligência artificial? Né? Porque a gente está falando dessa evolução, ó. Mais uma evolução, imagina, olha para você ver, se você olhar para trás, quanto tempo foi a Revolução Industrial? Depois a parte de energia elétrica. Quanto tempo? Cara, o deadline agora é pequeno. Não, você vê, blockchain foi agora há pouco, Web 3.0, agora a gente está falando de inteligência artificial. Em menos de 10 anos a gente já teve 3, 4 evoluções. Sim, tem em paralelo no metaverso também, na realidade. Olha só, depois assim, tudo simultâneo praticamente, vamos dizer assim. Voltando lá, como é que a imobiliária se encaixa nisso? Ela só para e fica esperando alguém falar o que usar, ou ela entra e tenta desbravar esse mercado no peito? Eu não vejo que seja desbravar no peito.
né, vai muito, né, dessa questão da imobiliária estar antenada, né, com essas novas tecnologias, buscar parceiros, né, porque hoje, na verdade, né, a gente está falando em inteligência artificial, muita coisa já está pronta. Sim. Né? É só você conectar e saber utilizar, né? Por exemplo, gerador de imagem, né? Hoje em dia a gente consegue gerar imagens, editar imagem, só conversando. Fala, pô, queria aqui um fundo para mim com flores. Ele vai, né, mudar o fundo da imagem para flores, te dar várias opções, né? Então é saber utilizar. E acho que para isso você tem que estar realmente aberto, né? Com essa questão de buscar conhecimento, buscar parceiros, benchmark, né? Pô, vou falar com uma outra imobiliária que usou NFT para compra de imóvel, né? Que tokenizou o imóvel, né? Que é o que tem, que acho que está mais popular agora, né? Então, vou fazer bench, vou acompanhar o podcast como conteúdo imob, né? Para me atualizar e ver conteúdos novos que estão É isso aí, ó. acontecendo. Isso aí é a dica. Pegaram, anotaram, né? Dica de milhões. Eu entendo que é isso, cursos, né? Eu estava fazendo um curso agora de uma plataforma que chama Statse, né? Também não quero fazer propaganda aqui, mas é uma plataforma interessante de inteligência artificial para os líderes. Então eles têm lá Do Pedro English, né? Isso, tem o Cruel, né? Cruel. O Cruel. E me abriu várias, mesmo para mim que falei, tentando, já tem IA para tudo. Já tem inteligência artificial para resolver diversos problemas que eu nem imaginava. Você sabe, lá, vou dar um exemplo, bobo. Aqui lá na agência, a IA do Photoshop, por exemplo, caiu como uma luva, porque a gente sempre sofreu com... Pô, o cliente mandava aquele monte de foto precisando do seu imóvel e vinha vidro de shampoo, bucha, chinelo. E, pô, tinha que vir apagando aquilo ali pra você... Não, fora imagem com iluminação ruim, às vezes o fundo que não está adequado, né? Você consegue tocar o sol do fundo. Hoje tá bem mais bacana de trabalhar. Você ainda continua tendo que ter o olho artístico, mas a alteração de um cenário... Mas essa provocação é não tem como o sistema igual... Você está mexendo com tecnologia. Se você não olhar isso, você fica para trás. Porque a solução, como a gente falou, a solução que você tem é a solução já passado. Sim. É a solução que a pessoa está precisando, mas é um clique, um menino de 18 anos cria uma solução que em casa... 18 eu estou sendo generoso aqui, às vezes menino de 11, 12 anos em casa cria uma solução que a gente estudou 20 anos e não viu. Né? Por quê? Porque ele tem acesso hoje a tecnologias, aí você pega, eu estava vendo, você estava falando, criar um site com inteligência artificial, aí eu estou lá, entrei no site, eu sozinho, entrei no site, falei, ele vai perguntando, aí depois ele vai lá criando, só que ele vai fazendo, eu vejo que são vários APIs, porque ele vai mostrando a login de cada um que ele está usando. Eu falei assim, cara, que ele está usando da imagem, que ele está usando o ChatGPT, que ele está fazendo e juntou 6, 7 tecnologias de inteligência artificial e propôs o site. Aí eu olhei para aquilo lá e falei assim, eu fiz web design em 1998. Eu fazia site em 1998. Eu programava HTML. Você é mais velho que eu fiz em 2008. Eu programava HTML, Qt FTP para subir e Flash 5. Era o que eu fazia de site. Sites em Flash era bem pesado. Não, e era, tipo, eu fazia, o pessoal achava que... Nossa, isso aqui, tipo... Agora, imagina, essas tecnologias que eu não tinha acesso lá, você pega... Na época, eu tinha 14, 15 anos, né? Aí, mas eu era jovem, tava mexendo... Alguém pode vir no comentário e falar a verdade embaixo. Eu tava mexendo com essa tecnologia e pra você ver, eu fazia. E era um jovem que tava fazendo. Agora imagina essa tecnologia disponível para os jovens de hoje. Porque eles não têm limite para criação, eles vão testar. Não tem. E de repente eles vão criar algo que a nossa mente já padronizada não nos permite criar, porque o cara começou a ver o que a gente não vê, porque ele não tem os preconceitos, isso aqui não funciona, isso aqui não vai dar certo. É uma discussão complexa isso, né, que o Renato chegou a comentar ali, né, pô, ainda tem que ter o ar, né? A IA não vai substituir a ideia da IA, eu vejo que realmente potencializar, facilitar. Sim. Em vez de demorar 2 horas para fazer vários, por exemplo, né, das imagens, ou para montar uma landing page, por exemplo, eu já consigo ter várias versões ali em menos tempo, mas eu entendo que ainda precisa ter uma pessoa ali com experiência, com entendimento do negócio, porque eu posso criar um negócio interessante ali que parece ser legal, mas que não é funcional. E a IA, ela é imparável, né, cara? Às vezes, ela, para entregar um resultado, ela vai entregar um resultado genérico, e o genérico não funciona no nosso mercado. Então, você precisa ter alguém coordenando aquela ideia, aquele piloto, para aquilo ficar, de fato, funcional. Mas a gente chega um buraco aí, né, nesse ponto, porque... já está falando de um curador. Eu preciso de um curador para IA. O cara que vai estar aqui falando para IA, não, peraí, você não fez bem feito. Eu pego, por exemplo, eu conheço pessoas que usam inteligência artificial
eu acredito que elas usam de forma errada. Ou seja, elas fazem só perguntas. Sim. E aí eu paro de pensar. Eu paro de raciocinar em relação. Eu tenho usado. O que eu faço? Eu pego o meu raciocínio e jogo nela e falo assim, analisa isso. Eu queria fazer uma simulação disso, com isso, com isso. E me dá 3 opções desse assunto para que eu tome a definição. Mas a ideia é minha. Eu vou ter a ideia. Eu só queria uma outra opção, como se estivesse falando com o Renato. Que aí tem uma oportunidade. Você não compartilha essas ideias com outra pessoa e você não se permite evoluir porque você vê com medo da ideia ser roubada. Sim. Agora, você tem uma tecnologia que está falando com você, que é intimista, e você pode compartilhar com ela, eu faço isso, eu faço aquilo. Avalie qual que é a tendência disso dar certo, qual que é a tendência disso dar errado e junta isso para mim. E é interessante isso que você comentou, que você pode, né, falar para ela, inclusive, se você fosse um técnico X, ou se você fosse um corretor, se você fosse... E ela te responde como se ela, né, representando aquela função, né? E a questão dos prompts que você comentou também. Não adianta fazer só perguntas, né? Para eu realmente ter um resultado eficiente, eu tenho que passar quais são as regras, né? O que eu quero realmente passar para ela realmente me devolver um resultado satisfatório, né? E respostas também. Ontem eu estava no avião vindo para cá, e aí eu fiz uma brincadeirinha que a gente está para fazer um instituto de apoio lá na cidade onde eu moro. Então já compramos o imóvel, já temos a ideia do conceito do projeto. E aí eu peguei toda a ideia e joguei lá. Só que antes de eu fazer pergunta, eu falei, agora me pergunta o que está faltando aí para a gente poder escopar. A ferramenta mandou 5 perguntas que não estavam na minha ideia inicial. Eu falei, tinha esquecido disso. Eu fiz um teste também no chat GPT, e deu um white paper, né? O white paper, para quem não sabe, é um projeto de um cripto, né? Pode ser um token, aí você pode ser ele de uma criptomoeda ou somente um token, não fugível token. Mas eu peguei um projeto de uma cripto já existente que eu achava legal, joguei lá e falei assim, olha, leia esse escopo, né? Nesse site, dessa forma, e avalie a minha ideia, né? Eu criei o prompt assim, eu quero criar um token com essa mesma finalidade, porém, levando em consideração que ele vai ser um token social, que ele vai trabalhar dentro de um bairro, que ele vai ter a limitação para que ele rode dentro da comunidade e que ele funcione como um modelo de cashback. Eu fiquei impressionado que ela redesenhou todo o white paper, e se eu fosse ler um com o outro, não conseguia identificar a igualdade. Mas ela pegou a ideia, o cerne da ideia, criou na mesma linha do white paper tradicional. Eu fiquei até com vergonha. Eu falei assim, cara, não vou copiar isso aqui como... Pega alguém e joga na inteligência. Fala pra mim quem fez isso aqui. Se for o Clever ou se for a inteligência artificial, né? Entendeu? É verdade. Então, assim, mas a gente fica surpreso, mas é interessante ver o que a tecnologia está nos possibilitando. E eu tenho percebido, assim, que existem as pessoas que elas falam assim, não quero saber, isso não vai pegar, isso não funciona, né? Existem as pessoas que ficam fissuradas e falam assim, cara, agora é tudo isso aqui. Né? E existe o meio do caminho, que são os usuários, né? os adotantes ali que estão aplicando aquela tecnologia de uma forma mais ponderada, que eu acho que é o que funciona de verdade. Porque assim, não adianta, na minha opinião, você entrar na linha como se fosse desenvolvedor. Cara, meu foco, né, meu core business ali é vender imóvel. E de repente você começa a querer desenvolver solução tecnológica dentro da inteligência artificial, dentro da blockchain, e você migra. Acaba que aquela imobiliária que ela era boa, ou o corretor que era bom na parte de gestão de imóvel, ele não vai ser um exímio cara na parte de tecnologia, não adianta. Sim. Agora, 10 mil horas depois, pode ser que esse cara seja capacitado, mas ele trocou de mercado. Ô, Gabriel, eu quero te fazer 2 perguntas aqui. A primeira é porque a gente está discutindo uma baita de uma discussão de futuro, né? E de presente. E aí eu queria te perguntar, você até falou lá dos horizontes que vocês fazem na metodologia na NIA, queria te perguntar qual é a próxima solução que a NIA está pretendendo trazer para o mercado, para a gente fazer aqui um teaser aqui. E também queria te perguntar, eu sou uma imobiliária, estou assistindo esse podcast, uma imobiliária tradicional, não tenho condição ainda de ter um grande parceiro como a NIA, mas, me ajuda. A primeira coisa que eu posso fazer, a segunda ali, para eu já começar a implantar uma cultura de inovação. Então, o que vem por aí e como ajudar esse cara que está no zero ainda. Boa, Renato. Bom, o Cleberson tinha comentado ali, né, de como a gente também, né, na NIA tem que estar olhando para o futuro, e também dessas questões
dos timings também, né? Porque não adianta eu também querer implementar já uma visão de futuro, que isso vai ser o futuro e os meus clientes ou os clientes dos meus clientes realmente não estão adotando agora, né? Então eu posso testar com quem já está mais preparado e depois ir evoluindo isso, mas talvez não vai ser o que vai realmente funcionar agora. Então hoje a gente toma cuidado também com isso, mas a gente hoje está bem focado nessa questão da inteligência artificial, do assistente, que eu comentei para vocês, a gente está fazendo um teste, e é até engraçado isso, e o que o Cleberson comentou dos testes que ele estava fazendo, a gente quer liberar esse assistente primeiro para os nossos clientes, para eles terem um assistente da imobiliária mesmo, né? Os colaboradores da imobiliária poderem ser atendidos por alguém que vai ajudar eles no dia a dia, e a gente estava testando algumas IAs para isso, né? E algumas IAs, a gente criava ali os conteúdos baseado nos processos que a gente tinha mapeado na imobiliária, a gente criava o conteúdo para o assistente saber falar do processo da imobiliária. Não adianta ele trazer um processo maluco que não é o real, né? Então a gente testou algumas IAs que abriam muito isso, você não conseguia ter um certo controle da IA, né? Então a gente está justamente agora nesse projeto do assistente, super humanizado, né? Não é aquele chatbot de menu, né? Que você fala 1, 2, 3 e só sabe falar daqueles assuntos. Então, a gente está com essa frente agora. E uma parte de dados também, para gerar mais inteligência de dados. Porque não adianta eu vir organizar toda a jornada com o Nia Journey Enterprise e com a parte das contas e não conseguir entregar inteligência em cima disso tudo e alertas. Por exemplo, eu vou estar monitorando os dados ali e vou gerar um alerta de um problema que teve ali de um cliente que passou o prazo de chamado, por exemplo. Ou gerar um alerta que naquela condição, verificando por um histórico de dados, né, anterior, usando machine learning, que vai ter uma tendência daquele negócio ali não ir para frente. Ou repetindo várias vezes aquele padrão. Então, a ideia agora é criar essa inteligência de negócio, usando inteligência artificial também, machine learning. Essa parte de dados não só um simples BI, não um BI inteligente. E essa parte do assistente, primeiro para a imobiliária e depois para o cliente. Que não é algo ainda super revolucionário, né? Mas é um incremento, digamos que é o H2, né? Para a parte mais futura, ainda é um cenário que a gente não tem ainda claro, né? Mas a gente imagina que mais para frente a forma de relacionamento dos clientes com o mercado também vai mudar. Essa questão do que a gente estava comentando, do blockchain, do metaverso, né? Então a gente já começa a olhar um pouco lá para frente, mas eu não tenho claro ainda algo que a gente vai fazer ainda nessa frente, né? Mas agora o que a gente está fazendo é essa ideia do BI inteligente e do assistente usando inteligência artificial. Não, mas já está fazendo bastante coisa. Parabéns. E esse cara que precisa começar na tecnologia, ajuda ele a dar uma dica para ele começar essa viagem sem fim. Então, já comentei um pouco, vai dessa questão realmente de não ter medo de errar. Muitas vezes a gente tem medo, né, de sair da nossa zona de conforto ali, tá funcionando assim, por que eu vou mudar, né? Então, assim, não pode ter medo de errar, de testar, testei aqui, não deu certo. Então, assim, vai falando de novo, né, da questão cultural, você saber, a tecnologia é minha aliada, ela não vai atrapalhar o meu negócio, ela vai trazer um benefício. Então, de começar a implementar, fazer teste, rodar piloto, vou testar, de repente, como você falou, ele pode não ter ainda recurso suficiente para fazer o investimento. Tem ferramenta gratuita, vou criar um formulário no Google, que é de graça, e já vou automatizar um processo que hoje é em papel. Vou já começar a ter um atendimento mais inteligente também, digital, vou centralizar meus canais. Que não é nem, na verdade, não estou nem trabalhando ainda inovações muito robustas, né? Mas vou começar a trazer a tecnologia pro meu lado, digamos assim, né? E buscar realmente se antenar, curso, né? Eu vejo muita gente que hoje não se atualiza, né? É importante você estar fazendo curso. Vou fazer um curso para entender como que as tecnologias podem me facilitar, como que uma inteligência artificial, como que eu posso usar melhor o ChatGPT para me ajudar nas descrições dos imóveis, por exemplo. Isso não vai ter custo nenhum para fazer isso. É só realmente não ter o medo, né? Que nem o Cleberson comentou, né? As pessoas às vezes estão distantes. Não querem tocar. E eu estava falando até num evento esses dias com um gerente de vendas e ele nunca tinha usado o ChatGPT. Eu falei, cara, testa aí, na hora. Cara, ele ficou ali horas depois, fazendo... Eu fiz aqui... E se você não sabe, já tem até aplicativo para o celular aqui, para você fazer essa interação. Não precisa mais ficar lá
E agora escutando, não precisa nem gritar, mano. Escutando, você pode falar com ele. Assistente virtual aqui. É fantástico. A gente já estava falando, mas começou lá com os assistentes. A Alexa, o Google Assistente era uma inteligência artificial. Né? Só que ela não estava conectada com a esfera que está hoje o ChatGPT, que os caras tiveram uma jogada fantástica aí para poder fazer. Gabriel, aí para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento, a nossa audiência quer também entender, né, Renato? Como a NIA pode contribuir com esse ambiente das imobiliárias, né, dessa evolução tecnológica? Como que ela pode simplificar, né, esse caminho de quem precisa estar no digital, né, de uma forma mais integrada? Fala um pouco para a gente. Então, a gente tem culturalmente, dentro da nossa missão, ser um parceiro de negócio das imobiliárias. Então, a gente, né, claro, primeiro a gente conversaria, né, teria uma reunião para entender o cenário da imobiliária, fazer um diagnóstico, e entender quais as nossas soluções se adequariam ali, né, dentro do NIA Journey, quais jornadas a gente poderia começar a implementar. E a gente tem esse time consultivo que modela e entende os processos. Então a gente adapta, entende, essa imobiliária X vai funcionar desse jeito. Então a gente ajuda porque a gente entende que a imobiliária, muitas vezes, ela não sabe, ela fica perdida, né? Ela contrata um sistema, esse não deu certo, vou contratar outro. Porque a pessoa está tentando fazer, mas ela não tem um parceiro com experiência, com expertise imobiliário para ajudar nesse momento. Então a NIA, por a gente ter nascido da imobiliária, a gente já ter toda essa vivência, ter trabalhado em consultoria com grandes grupos imobiliários, a gente já tem uma bagagem bem interessante, tem esse diferencial, né? E a gente consegue ele ser esse parceiro contínuo, que a gente, na verdade, implementa a nossa solução e a gente está o tempo todo melhorando junto com os nossos parceiros, né? Então é dessa forma e a gente entende, eu tenho essa questão da gestão das contas, a gente tem o NIAGO para ajudar a automatizar esse processo. Eu tenho um problema na manutenção, no pós-venda, eu tenho um problema nos leads, a gente tem essas jornadas personalizadas. Então é isso, sendo esse parceiro de negócio que vai ajudar a potencializar a imobiliária, fazendo essa conexão, né, de tecnologia, processo e principalmente frisando ali as pessoas, né? Querendo ou não tem como. A empresa não é o CNPJ. A empresa são as pessoas. As pessoas que fazem a empresa acontecer. O Gabriel, fantástico sua fala. Eu imagino que tenha espectadores aí que gostou do NIA Journey, do NIA Go, e, obviamente do Gabriel. Qual que é o sobrenome? Fala aí. Ixi. Jederiksen. Para quem quiser acionar você, Gabriel, falar mais com você, falar com a NIA, como é que o cara acha vocês hoje, NIA? Bom, hoje a gente tem o nosso site, que é o nia.tech, né? nia.tech, né? nia.tech. Tem o nosso Instagram também, que é o nia_tech. Lá você vai ter acesso ali aos nossos contatos, nosso WhatsApp. A gente está sempre disponível, independente de contratação, a gente está sempre ajudando, conversando, entendendo os cenários. E gostaríamos muito de ter cada vez mais parceiros e ajudar nesse nosso propósito, né, de potencializar as imobiliárias e ser esse parceiro de negócio das imobiliárias. Então a gente está à disposição, eu, Gabriel, né, pessoalmente também. Eu costumo sempre participar dessas primeiras reuniões para entender o cenário e poder propor também com a minha experiência de mercado, né, o melhor caminho para a imobiliária. Aproveita, gente, reunião com o CEO. Isso aí não é para qualquer um. Olha aí, vai ter algum bônus aí, para quem está assistindo o podcast, quer começar com a NIA, tem algum bônus, tem algum benefício para esse cara que está vindo através do nosso podcast aqui? Isso aí não era... Não estava combinado. Estava combinado. Inovação, nós falamos de inovação aqui, Gabriel. Quem vier né, dizendo que viu nosso podcast, eu consigo fazer ali uma negociação da gente isentar a primeira mensalidade. Olha só, benefício, conteúdo e Imóvelcast, hein? Legal, obrigado aí pela disponibilidade. Isso aí não é para qualquer um, não. É só para você que está aí com a gente aqui. Gabriel, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, parabéns pelo trabalho que você faz no mercado. E agora no finalzinho você falou assim, independente da contratação, a gente está aí para ajudar. Isso é uma coisa que... O programa é sobre isso, né? Nós estamos aqui para ajudar e se ganhou aí minha estima aí por causa dessa frase sua. Então, queria te agradecer, mesmo pelo teu tempo, pelo teu trabalho de transformação junto ao mercado. Boa. Eu que agradeço, na verdade, né? Acho que esse propósito, né, de transformar o mercado, de ajudar o mercado imobiliário, é o propósito de vocês também. Então, a gente está conectado com isso e a gente é bem aberto e acha super válido. E acho que é isso. A gente precisa cada vez mais, né, criar essas conexões, as pessoas não terem esse medo, até de trocar entre concorrentes mesmo. Vamos conversar, vamos ver o que está funcionando aqui.
Porque o mercado é grande, todo mundo, né, se ajudando, a gente vai conseguir esse objetivo de transformar o mercado nacional, né, brasileiro, que ainda tem muito para evoluir, né? Beleza. É isso aí, audiência. Estamos chegando aqui ao final e agora é hora de agradecer de novo os parceiros que ajudam que isso aqui aconteça, que isso aqui chegue na sua casa, no seu computador, no seu Spotify, no seu YouTube. Agradecer o pessoal do IBREP pelo espaço, agradecer a minha querida Black Marketing, agradecer o pessoal da Imóvel, da Lucar Mais, da AP11, da Imobilid, agradecer a Ania, tá aí com a gente também. E todo mundo que está aqui na gravação, Batatinha, o Beto, todo mundo que está apoiando a gente aqui. É isso, a Renata do Renata do Café. Pronto aí. E você que está acompanhando e quer fazer parte aí desse podcast, quer apoiar ou patrocinar de alguma forma, entre em contato com a gente que a gente arruma um jeitinho de você estar aqui conosco. Lembrando, pessoal, que nossos episódios são semanais. Toda semana tem episódio novo, então fica ligado aí nas nossas redes sociais do Conteúdo Imob, no YouTube Conteúdo Imobcast, no Spotify também Conteúdo Imobcast, no Instagram Conteúdo Imob. Quem será que vem semana que vem, hein, Cleberson? Surpresa. Siga aí os nossos canais, compartilhe esse conteúdo com outros profissionais do mercado imobiliário. Talvez você tenha um amigo aí, gerente, dono e corretor de imobiliário, está passando um monte de dificuldade, um monte de dica aí do Gabriel. Para a pessoa poder... É isso. Tamo junto e até o próximo episódio, pessoal. Até mais. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como um funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado